Então abra sua Bíblia aí em Josué, no capítulo 1. Texto das Escrituras que você já deve saber de cor e salteado. Mas eu quero falar aqui algumas coisas interessantes nesse texto para que nós possamos entendê-lo. Vamos fazer essa leitura de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está na lei e que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, a tua palavra foi lida neste momento. Palavra esta que é viva, real e eficaz. Palavra essa que transforma a nossa vida, que muda o nosso caráter. Palavra esta que enche o nosso coração. Mas peço, Pai, usa-me nesta noite para ministrar ao coração de cada um destes homens que aqui estão, ó Pai, e que saiamos todos daqui cheios da Tua presença. É a minha oração, o meu pedido, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Interessante, eu coloquei aqui um texto chamando: Você nasceu para vencer. Vença os desafios da vida. Temos enfrentado dificuldades, temos enfrentado grandes problemas na nossa vida. E às vezes muitos pensam: mas eu sou um homem de Deus, eu sou um cristão, eu frequento os cultos, eu frequento as reuniões de oração. Por que é que eu passo por tantos problemas? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando Deus chama Josué, a coisa que ele disse para Josué, ele disse: tende bom ânimo, anime-se, porque eu vou estar com você. Querido, nós precisamos acreditar nesta palavra. Nós precisamos acreditar que Deus tem feito por nós. E é uma pergunta que eu não quero que você responda, mas responde para você mesmo. Você já pensou em quantas coisas têm acontecido na sua vida? Por quantas coisas você já tem passado? Uns aqui
numa idade mais avançada como a minha, de 75 anos, eu acho que eu sou o mais velho aqui, será? Eu acho que não, tem mais alguém mais velho do que eu, né? Não é o senhor, não é. Ah lá, o irmão lá já levantou a mão. Então nós temos vivido tempos maravilhosos, mas temos vivido tempos difíceis na nossa vida. Temos enfrentado rios, mas temos passado por ele, porque nós confiamos no Deus que estende a sua mão para nós. E nós precisamos continuar a confiar nesse Deus, que quando passarmos pelas águas, não vamos nos submergir, porque Ele estará conosco. Ele estará segurando a nossa mão em todos os momentos da nossa vida. Passamos por problemas no trabalho, na família. Passamos por problemas nos estudos, no tempo de oração, no tempo de leitura. Passamos por problemas. Enfrentamos dificuldades no dia a dia da nossa vida. Mas nós nascemos para vencer. Precisamos acreditar nisso. Senão é melhor você cavar um buraco, enfiar a tua cabeça nele como um tatu, tentar ficar lá. Precisamos acreditar no Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Que o pão nosso de cada dia não vai faltar. Não vai. Precisamos acreditar, precisamos acordar e agradecer pela noite que passamos. Precisamos, antes de deitar, agradecer pelo dia que passamos, pelos livramentos que tivemos durante o dia. Ah, mas eu não vi nenhum. Você não viu, mas Deus viu. Deus viu. Deus viu aonde você ia e Deus desviou você. Às vezes nós não entendemos que às vezes nós vamos numa viagem, de repente o nosso carro dá um probleminha e nós temos que parar. E aí nós não entendemos o porquê parou. E às vezes, passado alguns minutos, você dá a partida, o carro pega novamente, você fica... Quando você chega lá na frente, tem um acidente que era exatamente o momento que você ia chegar. Então Deus é o Deus que está conosco em todos os momentos. E eu e você, nós precisamos acreditar que todos temos desafio, ou seja, que todos nós precisamos matar um leão por dia. Precisamos estar preparados. Precisamos nos revestir, né? Precisamos ali, da couraça da justiça, do capacete. Precisamos estar envolvidos, né, com a espada. Nós precisamos, queridos, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Josué era um seguidor, ele estava com Moisés. Em todo o tempo que Moisés um dia chama e manda os 10 espias, Josué era um deles. Josué e Calebe, 8 voltaram dizendo: vixe, lá tem homens grandes, gigantes, nós não vamos conseguir nada. Mas Josué e Calebe disse: nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Precisamos ter essa vida, querido. Precisamos deixar de ser crente. Precisamos ser seguidores de Cristo. Precisamos ser cristãos. Aquele que maneja bem a palavra de Deus. Não é o pastor, não. Somos todos nós. Ele nos chamou para servir. Somos servos de Cristo. E como servos, vamos vencer todos os desafios que precisamos vencer. Ao sairmos de casa, ao nosso trabalho, ao entramos num verdadeiro campo de batalha. Você às vezes é perseguido e você não entende por que você é perseguido. E eu vou te explicar por que você é perseguido. Sabe por quê? Porque Jesus disse: pelo meu nome vocês serão injuriados, perseguidos. Nós não precisamos colocar aqui: eu sou um cristão. Nós temos caráter de um bom cristão. Nós precisamos mostrar ao mundo quem nós somos. Nós precisamos fazer a diferença. Ou seja, se você não quer fazer a diferença, meu amigo, fica em casa.
Mas se você quer fazer a diferença, venha para este lugar. Venha. Conversando uns dias atrás com um rapaz, ele diz assim: pastor, mas eu não preciso de igreja. Eu falei: não, você não precisa de igreja, você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. Mas para você encontrar Jesus, você precisa da igreja. Dentro da sua casa, você não vai fazer nada do que você pode fazer na igreja. Aqui nós abraçamos, aqui nós amamos uns aos outros, e aqui nós vivemos o amor de Cristo. Aqui no meio de nós não há falsidade. Aqui no meio de nós só há certeza. E é por isso que nós nascemos para vencer. Vamos vencer. Temos um desafio a cada momento. Assim como Davi enfrentou Golias, Daniel entrou na cova dos leões, Isaque, Mesaque e Abidnego, meus amigos, foram lançados na fornalha ardente. E eu digo meus amigos porque eu gosto desses meninos. Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados numa fornalha. O fogo foi aceso com mais potência, mais lenha jogaram no fogo para aquecer, para matar, e eles saíram de lá ilesos, tranquilos. Aliás, eles foram lançados com as mãos atadas e saíram de lá glorificando e exaltando Deus. Queridos, o tempo vem e o tempo vai. As coisas passam. Este último domingo do mês, não estive aqui, tive que correr. Fui lá no Rio de Janeiro enterrar meu irmão. Que não, de repente, deu uma dor no peito, correu no hospital, não deu tempo. Foi embora. E o que eu fui até lá? Porque quando eu liguei, a filha dele disse: não adianta vir, tio, porque aí é muito longe, é 600 quilômetros. Eu disse: não, eu vou aí porque Deus tem uma palavra para o povo que vai comparecer. Não para ele, ele já foi. E a palavra que Deus me deu lá naquele velório, algumas pessoas depois me procuraram e disseram: eu quero saber onde está esse Jesus. Porque esse Jesus, que eu disse para eles lá, é o caminho, é a verdade e é a vida. Esse Jesus, que se eu não estiver na verdade, se eu não estiver no caminho, eu não vou ter vida nunca. A minha vida não vale nada, mas com Jesus eu sou mais do que vencedor. É por meio dele que nós nascemos para vencer. Nós não nascemos para ser cauda, nós nascemos para ser cabeça. Ao observarmos estes homens, vimos como é difícil enfrentar desafios. Mas eles venceram. Davi, pequenininho, olha para aquele gigante. Se fosse eu, acho que estava correndo até hoje. Mas ele, olhando aquele gigante cheio de tantas coisas, espada e mais, capacete, ele diz assim: eu vou pegar umas pedrinhas. Mas o que ele fez para pegar as pedrinhas? Sabe o que ele fez? Ele se prostrou. Sinal de adoração. E ao pegar essas pedrinhas, provavelmente ele disse: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E quando ele levanta, ele lança aquela pedra e ela vai numa direção certa. Porque quem anda com Deus anda na direção certa. Anda na direção certa. Não sai para a direita e não sai para a esquerda. Porque ele, o Deus ao qual nós servimos, ele diz que coloca 10.000 de um lado e 1.000 de outro, e
praga alguma chegará à nossa tenda. Há tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito de Deus. O Salmos 27:14 diz: espere no Senhor, seja forte, espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. E ele diz: espere no Senhor. O texto aqui de Josué nos mostra que Deus chama para que possamos vencer desafios. O desafio imposto pelo Senhor a Josué era muito grande. Olha o que diz aqui, o versículo 1. Deus chama Josué e diz: meu servo morreu. Josué era seguidor de Moisés. Moisés era o espelho para Josué. E Moisés tinha Josué como um líder. Aí o líder morre. E de repente você fica meio perdido. Mas Deus chama Josué e diz assim: olha, prepara-te. O que nós precisamos, amados, é estar preparados. Sabe para quê? Para o grande e temível dia do Senhor. Jesus vai voltar. Ah, mas eu ouço isso desde que sou pequenininho, desde que vou à igreja com o papai e mamãe, com o pastor da igreja metodista, que eu era metodista, e ele falava nas pregações: Jesus vai voltar. E eu creio que no dia dele, ele vai voltar. Não é no meu dia, não é no dia de adivinhos, não é no dia de ninguém, é no dia dele. Aliás, ele próprio diz que ele não sabe o dia e nem a hora, mas o Deus, o Pai, sabe o dia e a hora. Eu creio que ele já está com a mão na maçaneta e pedindo, né? Ô Pai, deixa eu ir lá, porque o negócio lá está feio. As coisas lá estão feias. Deixa eu dar um pulinho lá. Mas o Pai diz: ainda não é a hora. Prepare-se, querido, você está preparado? Se você não está preparado, comece a se preparar. Comece a se preparar para este grande dia. O desafio imposto pelo Senhor a Josué então era muito grande. Josué estaria responsável por todo aquele povo. Imagina um garoto, né, um jovem, seguidor de um homem já de idade, e agora a responsabilidade passa toda para ele. E como a mensagem de hoje é: prepara-te, porque Deus tem uma vitória para a sua vida, e você nasceu para vencer. Prepare-se, querido, você que trabalha aí numa empresa, porque de repente você vai ser chamado. Não para ser mandado embora, mas para ocupar o lugar de alguém de confiança. Então prepara-te. Ah, mas eu já estou velho, já estou tantos anos na empresa e nada acontece. Meu amigo, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará pela sua vida. Josué estaria então responsável por todo o povo. Josué assume a liderança. Josué tinha a responsabilidade de supervisionar, instruir e cuidar e proteger de todo aquele povo. Sabia ele que enfrentaria grandes batalhas para conquistar a terra prometida. Olha aqui o versículo 3. Diz: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Querido, ele ia com certeza. Por isso é que nós precisamos estar preparados. Não só para sermos vencedor, mas para podermos conquistar aquilo que o Senhor tem prometido para mim e para você, que é a coroa da vida eterna. Quando um crente morre, você sabe que ele não morre. Ele simplesmente deixa de existir aqui. E ele passa a esperar o grande dia. E ele vai receber a coroa. Porque vai ser aberto um livro. Será que o nosso nome
está nesse livro. Então precisamos nos preparar para que no dia o livro vai se abrir e lá vai estar o seu nome, né? O primeiro nome da lista lá que está lá, Pastor André. Esse aí já tem o nome garantido. É o anjo do Senhor. Amém, querido? Esse aí não tem jeito. Se você chegar lá e você não vê o Pastor André, você não está no céu. Não está. Aleluia. Provérbios 24:10 diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Porém, anime-se no Senhor e fortifique-se. O versículo 6 aqui diz: ser forte e corajoso. Tem muita gente forte, mas medrosa. Tem ou não tem? Tem muita gente forte, mas medrosa. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: nós precisamos ser forte, mas corajoso. Mas a nossa coragem vem de quem? Vem do Senhor. A nossa coragem vem do Senhor. Nós enfrentamos qualquer batalha, qualquer dificuldade. Eu disse para vocês aqui no início, minha netinha quando nasceu, 3 dias o médico disse. E eu disse para ele: você não conhece o Deus ao qual eu conheço. Você não conhece, eu acho que agora ele passou a conhecer, não é? Eu acho que agora ele passou a conhecer. E eu disse para ele: você não conhece o Deus ao qual eu conheço. E nós colocamos em oração, nós trouxemos aqui, eu tive o privilégio de consagrá-la ao Senhor, de dedicar as minhas netas ao Senhor, aqui neste altar. O pastor Flávio me deu esta oportunidade, foi bênção. E a minha netinha está lá com as suas dificuldadezinhas. Nasceu com microcefalia, mas está fazendo físio, está fazendo fono. Daqui a pouco eu vou ver ela falar: vovô. Só tem que estar preparado para não morrer, né? Mas ela vai estar falando. Eu tenho essa certeza, querido. Sabe por quê? Porque ou nós cremos ou nós não cremos. Porque a palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê será, aquele que não crê já está condenado. Muitos pastores às vezes não falam isso, né? Tem medo de falar, né? Mas gente, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, por quê? Porque você crê? Não, porque você vai levá-los a crer, porque vai instruí-los a crer, você vai ajudá-los a conhecer aquele ao qual você conhece. E Deus chama Josué e diz: ser forte e corajoso. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé. Olha o versículo 11, o que diz aqui. Versículo 11. Aliás, espera aí, pelo amor de Deus. Não é o versículo 11. É o capítulo 11, né, de Hebreus. Diz assim: a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que nós esperamos. O justo viverá pela fé. Não está vendo, mas está crendo, está buscando, está crendo. Portanto, tenha fé, seja forte e corajoso, não tenha medo e vença os desafios da sua vida. Não desanime, pois o Senhor sempre estará à nossa frente. Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós. Os grandes desafios sempre vão surgir na nossa frente. Porém, tenha certeza, a vitória é para todos aqueles que nele confiam. Encha-se de autoridade e poder e seja um vencedor. Vença os desafios e creia que Deus estará sempre com você. Não desanime.
seja forte e corajoso. Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, querido? É para Ele, não é para mim. É para o Senhor que te chama para vencer. O Senhor nos chama para vencer. Amém? A palavra é sua, meu querido. Oração? Vamos orar? Vamos orar então. Eu creio que Deus falou ao seu coração nesta noite, porque Ele falou no meu coração. Quando eu estava preparando a mensagem, Deus estava falando no meu coração. E nós, como pastores, eu não sei como é o pastor André, mas provavelmente deve ser igual a mim. Nós buscamos palavra e lemos e buscamos, mas Deus tem uma direção. E dizer, é essa. Né? E aí, durante a semana, desde que me convidou para a quarta-feira passada, eu vim buscando, e Deus direcionava sempre nessa palavra. Você nasceu para vencer. Você não é um perdedor, meu querido. Ah, mas esquece o mais. Esquece. Você nasceu para vencer. Pai, graças te damos, porque sabemos em quem temos crido. O Senhor é o poderoso de Israel. O Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que faz. Nós precisamos de Ti. Nós queremos caminhar com o Senhor. Segura na nossa mão, ó Deus, e faz com que os nossos caminhos sejam caminhos prósperos. Que possamos caminhar e ter a certeza de que não nascemos para perder, mas que nascemos para vencer. Cria em nós um coração temente ao Senhor. Põe dentro de nós um novo coração. Um coração que busque o Senhor. Um coração que confie no Senhor. Para que possamos prosperar. E nesta prosperidade que vem sobre a nossa vida espiritualmente, que nós possamos ter a certeza de que um dia estaremos chegando e alguém dizendo, entra no gozo do teu Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por cada lar aqui representado nesta noite. Obrigado, Pai, que a unção do Senhor venha sobre cada um destes que aqui estão. Aqueles que não puderam vir, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor nos dê a graça, a maravilhosa graça de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.